Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar sobras de fio. Pode ser qualquer fio da sua preferência. Eu estou utilizando amigurumi, uma agulha de 2,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para acabamentos e vamos lá. Vamos iniciar nossa primeira peça fazendo o anel mágico e na sequência 3 correntes, já contando com esta primeira do anel. Para seguir dentro do anel mágico, faço 3 pontos altos. Após fazer os 3 pontos altos dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos médios. Nós vamos laçar, introduzir a agulha, ficamos com 3 alças, tiramos as 3 de uma vez. Feitos os 3 pontos médios, nós vamos fazer uma corrente, dentro do anel mágico, faço um ponto alto. Na sequência, nós vamos repetir. Então, eu vou fazer uma corrente e agora uma sequência de 3 pontos médios. Após fazer os 3 pontos médios, nós vamos trabalhar 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora, nós vamos apertar bem o anel mágico, puxando a sobra de fio inicial. E vamos contornar a nossa peça com um ponto baixíssimo até a ponta deste mini coração. Então, pulo uma corrente, venho na próxima e vou iniciar uma sequência de 10 pontos baixíssimos, sendo um ponto para cada ponto. Pronto. Agora que já chegamos aqui na ponta, eu vou fazer uma quantidade de correntes. Você vai fazer a quantidade que você necessita. E para isso, você vai medir o tamanho no seu livro ou no seu caderno, tá? Então, eu fiz aqui em média 25 centímetros de correntes. Ficou dessa forma. E vou acrescentar mais 25 correntinhas. E esta quantidade também vai da preferência de cada um, tá? Então, vou fazer aqui as 25 correntes.
marquei aqui a primeira correntinha e vou seguir fazendo as 25. Após fazer as 25 correntes, eu vou pular 2 correntes aqui da base. Na seguinte, vou laçar o fio, introduzo a agulha e faço ponto médio. Nós vamos fazer aqui no mesmo espaço 3 pontos médios. Na próxima corrente, trabalho 3 pontos médios. E nós seguiremos fazendo 3 pontos médios até chegar lá naquele marcador. Aqui na ponta ficará dessa forma, você pode enrolar, caso você deseje. Na sequência eu vou retirar meu marcador. E vamos seguir fazendo ponto baixíssimo para cada corrente da base. Então, eu vou prosseguir fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha, até chegar lá na nossa primeira peça. Chegamos aqui na nossa primeira corrente, vou passar para o ponto seguinte, fazendo um ponto baixíssimo. E sigo desta forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Por fim, faço um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Alongo meu fio, corto, deixando uma sobra para acabamento. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos esconder a sobra de fio aqui por trás da peça. E este é o nosso primeiro modelo de marcador de páginas de livro. Para o nosso segundo modelo, vamos iniciar com um nó corrediço. E na sequência, vamos fazer 6 correntes. Após fazer as correntes, nós vamos pular 4 correntinhas, vamos vir na quinta
Laço a agulha por 2 vezes, introduzo a agulha nesta corrente, busco o meu fio lá atrás e agora vamos tirando de 2 em 2 alças, fazendo ponto alto duplo. Então, finalizamos o primeiro ponto alto duplo. No mesmo ponto, vou laçar por 2 vezes e vou repetir mais um ponto alto duplo. Aqui neste mesmo espaço, nós vamos ter 4 pontos altos duplos, tá? Então, agora eu vou iniciar o terceiro ponto. E na sequência, o quarto e último ponto alto duplo. Após finalizar estes pontos, nós vamos laçar por uma vez apenas e aqui dentro do mesmo espaço vamos trabalhar 2 pontos altos. Ficará desta forma. Agora, na próxima corrente, eu vou introduzir a agulha, faço 2 pontos baixos, um ponto baixo, volto no mesmo ponto, faço o segundo ponto baixo, faço uma corrente, introduzo a agulha pegando estas 2 alças do último ponto baixo e faço ponto baixíssimo, fazendo um ponto picô. Agora, no mesmo ponto, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Para seguir, vamos introduzir a agulha no próximo espaço e vamos fazer 2 pontos altos. Na sequência, nós vamos laçar o fio por 2 vezes e aqui neste mesmo ponto, vamos fazer 4 pontos altos duplos. Para finalizar, nós vamos fazer 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro deste primeiro espaço. Para continuar, nós vamos fazer um cordãozinho com 7 correntes. Então, não vamos cortar o fio, vamos seguir fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 3 correntes aqui na base e introduzo a agulha na quarta correntinha. Então, vou laçar por 2 vezes, introduzo na quarta corrente e aqui vamos fazer 4 pontos altos duplos.
Após fazer todos os pontos, nós vamos voltar no mesmo espaço e trabalhar 2 pontos altos. Agora, na próxima corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Faço uma corrente e um ponto picô no último ponto baixo. No mesmo ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. Agora, na próxima corrente, vamos trabalhar 2 pontos altos. Neste mesmo ponto, vamos fazer 4 pontos altos duplos. Após fazer todos os pontos, finalizo fazendo 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro deste espaço. Nós vamos repetir esta sequência por 8 vezes no total, ou quanto você precisar. Pronto, pessoal, o meu cordão de corações ficou dessa forma. Eu repeti por 8 vezes, que vai dar o tamanho exato para o meu marcador de livro. Na sequência, nós vamos fazer um acabamento básico, cortando o fio. Vamos colocar numa agulha de tapeçaria e esconder por trás da peça. Para incrementar esta peça, eu vou fazer um tassel. Então, eu vou pegar aqui sobras de fio de mais ou menos 15 centímetros e vou dar no máximo 10 voltas. Você pode fazer esse tassel do tamanho que você preferir, tá? Agora, com o auxílio da agulha, eu vou passar todos os fios aqui por dentro do primeiro coração e vou finalizar o tassel.
E este é o nosso segundo modelo de marcador de livro, super romântico e muito fofo. Para o nosso terceiro modelo, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e na sequência vamos trabalhar 3 correntes, já contando com a primeira do anel mágico. Laço meu fio, dentro do anel mágico vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes, mais 2 pontos altos dentro do anel mágico. E vamos repetir esta sequência até termos 4 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes aqui dentro do anel mágico. Pronto, pessoal, após finalizar o quarto grupo com 3 pontos altos, nós vamos fazer aqui na terceira corrente um ponto médio. Então, eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui da corrente dessa forma e vamos fazer um ponto médio. Para a segunda volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro do primeiro espaço. Faço uma corrente, vamos para o próximo espaço e aqui faço 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro deste espaço. E vamos continuar repetindo essa sequência para cada quina da nossa peça. Após finalizar esse penúltimo grupo,
nós vamos fazer uma corrente e completar este primeiro grupo fazendo 3 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo na segunda corrente, pegando as 2 alças desta forma. Agora faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto, que no caso é a nossa segunda corrente. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. No espaço da corrente, ponto baixo. E vamos prosseguir fazendo mais um ponto baixo para cada ponto. Após fazer este último ponto, antes de chegar neste espaço, nós vamos introduzir a agulha, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro do espaço, 2 correntes e mais um ponto baixo. Agora, vamos seguir novamente até a outra quina, fazendo ponto baixo. Então, faço ponto baixo para cada ponto da base. Aqui no meio, no espaço da corrente, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aqui dentro desta quina, vamos fazer mais um ponto baixo. Na sequência, nós vamos trabalhar agora neste espaço aqui, neste próximo espaço. Laço por 2 vezes e trabalho 10 pontos altos duplos aqui dentro deste espaço. Pronto, pessoal. Agora que já terminamos todos os 10 pontos, na sequência, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, bem aqui neste próximo espaço. Introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Neste próximo espaço da corrente, nós vamos trabalhar 10 pontos altos duplos, igual a anteriormente.
finalizei todos os pontos. Agora venho aqui no último espaço, faço um ponto baixo. Nós vamos fazer duas partes iguais, então agora eu vou cortar este fio, deixando uma sobra para a costura, e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, já fiz aqui a minha primeira parte, finalizamos a segunda parte, e vamos fazer um acabamento. Vou pular o primeiro ponto, venho no próximo, introduzo a agulha dessa forma, passo todo o fio, volto no último ponto, pegando estas duas alças, trago todo o fio, perdão. Agora introduzo a agulha naquele ponto que havíamos pulado e levo o fio para a parte de trás. Na sequência, nós vamos começar a costura, uma costura bem simples, unindo apenas essa parte de baixo da peça, tá? A parte da ponta. Então, nós vamos passar o fio de um lado para o outro. Então, vou adiantar aqui para o ponto baixo, que acabamos de fazer, localizo ele do outro lado. E vamos prosseguir passando a agulha de um lado para o outro. No final, nós vamos fazer um acabamento e cortar o fio. E este é o nosso terceiro modelo de marcador de livro. E é um modelo super diferente e fofo. Para a próxima peça, nós vamos iniciar fazendo nó corrediço. Na sequência, vamos trabalhar 5 correntes. Agora, laço meu fio por 2 vezes, venho na penúltima corrente, introduzo a agulha e vamos trabalhar 3 pontos altos duplos. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Agora vamos introduzir a agulha na última corrente. Vamos fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes.
introduzo a agulha dessa forma no último ponto baixo, pegando as duas alças, e faço ponto baixíssimo. Volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Laço a agulha por 2 vezes e trabalho dentro do mesmo espaço 3 pontos altos duplos. Na sequência, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Agora vamos fazer correntes até obter o tamanho desejado. Eu vou trabalhar algumas correntes até ter de 20 a 25 centímetros. Após obter o tamanho desejado, vamos acrescentar mais 4 correntes. Vamos pular 3 correntes e aqui na quarta, introduzo a agulha dessa forma na corrente, que eu mostro no vídeo. E aqui vamos fazer 3 pontos altos duplos, igual a anteriormente. Após finalizar todos os pontos, nós vamos fazer aqui no mesmo espaço mais 4 pontos altos. No mesmo espaço, vou laçar por 2 vezes, introduzo a agulha e faço um ponto alto duplo. Dentro deste mesmo espaço, trabalho 4 pontos altos. E na sequência, faço mais 3 pontos altos duplos aqui no mesmo espaço. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro deste espaço inicial.
esta é a nossa primeira volta. Agora vou introduzir a agulha aqui entre a correntinha e o ponto alto duplo e faço aqui 2 pontos baixos, 1 e 2. Laço, venho aqui no primeiro ponto e faço 3 pontos altos. Faço o primeiro ponto alto, volto no mesmo ponto, faço o segundo ponto alto, no mesmo ponto, faço o terceiro ponto alto. No próximo ponto, também vamos fazer 3 pontos altos. E no último ponto alto duplo, também vou trabalhar 3 pontos altos. Agora vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, nós vamos fazer a ponta do coração. Então, introduzo a agulha no próximo ponto, faço um ponto alto, laço o fio por 2 vezes, volto no mesmo ponto, trabalho um ponto alto duplo, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Sigo com uma sequência de 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. No próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Fiz o primeiro ponto, segundo e terceiro. Nos 2 próximos pontos, também vamos fazer 3 pontos altos, para cada ponto da base. Então, aqui no último ponto alto duplo, nós vamos fazer 3 pontos altos. Finalizamos. Agora, aqui dentro, entre as correntes e o ponto alto duplo, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Na sequência, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra de fio para o acabamento e vamos finalizar a nossa peça.
Pronto, pessoal, finalizado o vídeo de hoje. E hoje nós fizemos 4 ideias super legais de marcadores de livros. Eu espero que você tenha gostado. São ideias bem legais para você vender ou presentear no Dia das Mães ou Dia dos Namorados.